Olá, sejam muito bem-vindos ao Play no Agro. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e vejo o que preparamos para a edição de hoje. Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, fala sobre o atual momento que vive a cafeicultura no mundo. Analista de mercado destaca a produção brasileira de grãos. E mais especialistas do Clima Tempo fazem uma análise sobre o impacto do clima na agricultura. E ainda hoje, na série Aromas e Sabores, você vai conhecer uma fazenda especializada na produção de vinhos na cidade de Andradas, no sul de Minas. A gente abre a edição falando um pouco sobre a alta do preço do leite, que atingiu 57% em 2022. Isso devido ao aumento dos custos de produção. O levantamento divulgado pelo IBGE aponta que o preço do leite cresceu cerca de 57% em 2022. De acordo com Matheus Gonçalves, analista de mercados da Milk Point, essa alta é resultado dos problemas enfrentados em 2021, além do alto custo de produção. No que tange a produção de leite, a gente tem que também refletir um pouco sobre o que aconteceu no passado recente, né? Então essa questão que a gente está vivendo hoje, uma escassez de oferta de leite, consequentemente uma elevação dos preços dos lácteos, é principalmente reflexo daquilo que aconteceu em 2021, principalmente no que tange a custo de produção. Os custos de produção em 2021 e também vem se estendendo ao longo desse ano de 2022, aumentaram bastante e para o produtor de leite, então o produtor de leite sentiu e sente isso na pele, principalmente no custo da ração, né? E a gente falando dos custos de grãos, de milho e soja. A alta da inflação dos combustíveis e fertilizantes também pressionam os custos. O analista ressalta que o abandono das atividades também é um fator que contribui com este aumento, o que, consequentemente, gera menor oferta. Essa questão dos custos de produção tem estimulado, né, infelizmente, tem acarretado com que muitos produtores tenham deixado a atividade. Não só a questão de custo de produção, né, mas também vários outros pontos afetam nessa decisão, mas principalmente os custos de produção em 2021 e nesse início de 2002 fizeram com que muitos produtores deixassem a atividade. Então, o que esses produtores geralmente fazem quando eles abandonam a atividade? Ou eles vendem esses animais para outros produtores, ou eles vendem, principalmente vendem esses animais para abate. Então, esses animais sendo enviados para abate, a gente consequentemente tem uma menor base produtiva, então um menor número de vacas produzindo, então um menor número de vacas acarreta em uma menor produção de leite, e essa menor produção de leite, então lembrando ali da teoria fundamental da economia, da oferta e demanda, uma menor oferta tende a elevar os preços, e foi exatamente isso que a gente viu acontecer, que a gente está vendo acontecer agora, né? Então, 2021, com os custos de produção muito elevados, produtores saindo da atividade, menor base produtiva, menor produção de leite e aí, consequentemente, os preços bastante elevados para os patamares que a gente está vendo hoje, né? Tanto para o HT, para os queijos e para os demais derivados lácteos. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo setor leiteiro, nos últimos dias o preço pago ao produtor apresentou alta considerável no mercado. O mercado ele vem se autorregulando, né? Então, nesse exato momento, por exemplo, com a oferta mais baixa, o preço do leite tem sido valorizado, então hoje a gente vê pagamentos dos preços pagos aos produtores acima dos patamares que nós vimos nos últimos anos. Então, isso também estimula a atividade, então isso tem melhorado a margem do produtor. Na questão da produção de leite, a gente vê uma certa defasagem. Então, o impacto que a gente vê hoje, ele vai refletir na produção de amanhã. Então, na produção do semestre seguinte, do ano seguinte e assim por diante. Então, esse impacto de oferta que a gente está vendo hoje foi reflexo de um cenário mais difícil que a gente viu lá atrás, no passado recente. Atualmente, a gente já tem, nos últimos meses, os pagamentos aos produtores têm se elevado, ficando acima dos patamares dos últimos anos. Os custos de produção têm ficado um pouco mais confortáveis, então a gente atualmente hoje vê os preços dos grãos com um cenário baixista. A tendência de curto prazo é também de novas elevações dos preços pagos aos produtores, e a gente daqui espera que siga acima dos patamares observados no último ano, ao longo de todo esse ano. Então esse cenário um pouco mais favorável, né, menos desafiador do que a gente viu nos últimos meses, tende a estimular o produtor, né, tende a estimular a produção. Então o produtor investe mais, fornece mais alimentos, mais rações para os seus animais, e isso vai aumentar a oferta e, consequentemente,
tende a equilibrar tanto os preços, ficando um pouco mais favorável para o consumidor final também, e também para o produtor, que vai ter um cenário um pouco mais confortável do que ele viu nos últimos meses. Vamos agora para as informações de mercado. Vlamir Brandalize analisa a produção de grãos no Brasil. A safra americana foi plantada abaixo das expectativas e, pensando no mercado brasileiro, o produtor está otimista. Isso porque a área de renovação da soja pode chegar perto de 1 milhão. A expectativa é otimista, o produtor ainda está otimista para avançar o plantio. Nós vamos ter muitas áreas de renovação de cana que devem receber soja. O produtor aí, os canavieiros, as usinas, vão renovar muita área aí de baixa produtividade de cana e vão plantar soja. Isso pode chegar perto de 1 milhão de hectares só na área de cana. Nós temos também a área de pastagens degradadas, o pessoal renovando pastagem para colocar soja, que melhora as condições da pastagem, ou também da soja sendo uma fonte de renda para o pecuarista, né, que vem sentindo a pecuária aí com cotações quase que não evoluem aí no preço do boi aí há quase 3 anos. As indicações são de sair de 40 milhões e meio de hectares, que foi o plantio desse último ano, para a faixa de 42 milhões e meio de hectares nesse novo ano da soja. Então, Brasil crescendo. E saindo do cenário brasileiro, o Paraguai deve buscar uma safra maior, na faixa de 12 milhões de toneladas. Mas a grande dúvida na América do Sul está em torno da Argentina. Com uma crise dura, o dólar em alta e um momento difícil entre os produtores, o setor rural no país vive uma grande incerteza. E a grande dúvida aqui da América do Sul continua sendo a Argentina, né? A Argentina passando por uma crise muito dura, o dólar muito valorizado, né? Chegou a 300 pesos, então situação do produtor argentino é muito complicada. Os impostos na Argentina do produtor inviabiliza a lavoura. 33% de retenções é uma situação complicadíssima para o produtor. Há dúvidas quanto que eles vão plantar, né? Porque eles plantaram 16 milhões de hectares nesse último ano e podem não plantar nem 15, né? Porque além de ter todo o custo de produção em alta, dificuldade para conseguir os insumos, ainda eles estão passando por uma crise de abastecimento de diesel, né? E diesel é importante para o produtor, e o diesel está com valores altíssimos ali, batendo recorde histórico na Argentina. Mas tudo caminha aí que nós vamos ter um ano apertado no abastecimento mundial de soja, justamente porque já tem perda americana por causa do clima. Já se tratando do milho safrinha, o cenário é de grande avanço na colheita, que chegou a nível nacional em 65%. O mercado está otimista com a projeção entre 85 a 90 milhões de toneladas. O analista de mercado Vlamir Brandalize destacou o avanço da colheita no Mato Grosso, que chegou a 90%. Vamos caminhando com um recorde histórico de colheita de safrinha, né? Isso vai dar uma safra total brasileira acima de 115 milhões de toneladas. O Brasil vai ter que exportar aí mais de 35 milhões de toneladas para não sobrar muito milho no final do ano. Caminha-se agora para a exportação, o mercado está começando a agitar mais, volumes maiores agora nos embarques, mas ainda tem muita coisa para girar, muita comercialização de milho a ser feita. Outro cenário positivo no Brasil é o fechamento da produção de trigo. A realidade em muitas lavouras está sendo o fechamento dos plantios. É previsto que, se não tiver problemas de geadas aí para frente, ou a seca, uma seca mais prolongada, nós cheguemos aí a colher 9 milhões de toneladas e é recorde histórico de trigo nesse ano. Isso, o trigo está colocando uma pulga atrás da orelha dos produtores da Argentina, né? Porque o Brasil, tradicionalmente, é o grande comprador de trigo da Argentina. Normalmente, a gente importa mais de 5 milhões de toneladas de trigo ali da Argentina. E se a gente bater recorde de colheita, aí 9 milhões de toneladas para um consumo de 12, provavelmente as importações da Argentina vão cair. E o produtor argentino fica preocupado, né? Porque aonde ele vai colocar esse trigo? O mercado mundial é comprador, né? Mas depois ele vai ter que disputar outros mercados, né? Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do agronegócio para você.